Muito que bem, senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos, de volta 1 mês e 10 dias depois, 9 dias depois, a falar de Libertadores. O Santos está nela, pelo menos por uma semana, de hoje até terça que vem, tentando avançar para a terceira fase da maior competição do nosso continente. Santos e Deportivo Lara, um abraço, um beijo para minha prima, que mora lá em Santos e se chama Lara, já apareceu em live aqui por um acaso. E é o nosso adversário direto da Venezuela. Primeira partida nessa terça-feira, 7h15 em casa, Vila Belmiro. Precisamos fazer um grande resultado. Transmissão no Fox Sports ou onde você conseguir sintonizar o Fox Sports. Rádios, enfim, tudo mais naquele esquema. Santos e Lara. Se vocês não estão sabendo, o Lara não joga há alguns meses, né? Um tempo sem atuar em partidas oficiais. Ao final do vídeo, claro, Caio Nascimento vem aqui e nos informar algumas coisas do Lara. Ninguém conseguiu. Temos matérias por aí em que o Roland e seus assistentes tiveram alguma dificuldade. É só assistir esse vídeo, porque Caio Nascimento faz milagre. O homem é muito bom no futebol na América do Sul, futebol de base, e está aqui trazendo informações sobre o Lara, que não disputa partidas oficiais há algum tempo, mas jogou um torneio amistoso recentemente. O Caio explica isso pra gente. No final, tudo sobre o Lara, seus destaques, formação possível, porque de fato tem jogado pouco, e tudo que a gente conseguiu trazer aqui para vocês, beleza? A minha parte neste vídeo é falar do Santos, e o Santos tem como prioridade nessa fase, lembrando, é a segunda fase da Libertadores, tá? O termo pré-Libertadores só a gente aqui cunhou e usa, na verdade, é a segunda fase da Libertadores. A primeira terminou semana passada, né? 3 mata-matas, agora temos 8 mata-matas. E é muito necessário... 8 mata-matas? Acho que é. É muito necessário que se avance de fase. Claro, para ficar vivo na Libertadores, mas por um outro motivo, e é um motivo o qual eu não gosto muito de comentar aqui no canal, mas vou ter que comentar, porque é realmente importante nessa nossa situação de caos. O financeiro, o motivo financeiro nos obriga de verdade a avançar de fase na Libertadores. Por quê? Porque mesmo que o Santos caia na próxima fase da Libertadores, bate na madeira, garante pelo menos a presença na Copa Sul-Americana, ou seja, continuaria jogando um torneio internacional. Claro, o objetivo é que se avance para a fase de grupos e vá para essa questão financeira faturar lá. Mas cair na terceira, a última pré-fase de grupos, significa ao menos Sul-Americana, torneio internacional, mais jogos e mais dinheiro entrando na nossa conta, que está completamente quebrada, vocês sabem muito bem. Se cair na segunda fase, ou seja, essa, ou seja, para o Lara, não tem Sul-Americana. Só os times eliminados na próxima fase jogam a Sula. Então é muito importante que o Santos avance. Tá bom? Lembrando que, claro, se a gente passar Universidade de Chile ou San Lorenzo, que já é um confronto que está definido lá na próxima fase. Mas aqui a gente está focado no Lara. E para ficar focado no Lara, a gente precisa começar com a expectativa de escalação. Vou utilizar a escalação que o UOL deu. Gabriela Brino, minha amiga, já esteve aqui em vídeos, espero que volte logo, deu uma possível escalação no fim da tarde desta segunda-feira, e ela é a seguinte, olha só, mudanças em relação ao time que atuou contra o São Paulo, como a gente falou mais cedo num vídeo, como a gente falou ontem na questão do Luiz Felipe. O Luiz aparentemente não joga, para jogar o Kaique. Só que antes de chegar à zaga já tem uma mudança, deve jogar o João Paulo e não o John. Então a escalação que a Gabriela está dando lá no UOL: João Paulo, Balieiro na direita, já falamos mais disso, Kaique, Luan Pérez e Felipe Jonathan, Alisson, Sandri e Jean Mota ou Soteldo, Ângelo e Lucas Braga ou Jean Mota no ataque. Vamos por partes. Depois eu falo o que eu faria, o que eu enxergo. Bom, isso quer dizer que o João Paulo vai trocar de lugar com o John mesmo, acho que era uma expectativa que todos criamos, não torcida para troca, uma expectativa pelas declarações do Roland, pela atuação do John. Acho que os dois são de alto nível. Venho defendendo aqui que o JP acho que estava à frente, deve jogar essa partida, torçamos para que ele vá bem. Na direita o Balieiro, aparentemente. Por quê? Eu deduzo, por quê? Não é uma queimação ao Sandro, não é isso. É para que se repita, com algum reforço na volância, né, digamos assim, a saída de bola com o Kaique pela direita. Cantei essa bola ontem de que a saída do Luiz Felipe talvez ocorresse na Libertadores. E claro, aqui são possibilidades, não estou cravando nada. Mas talvez ocorresse na Libertadores para facilitar o Kaique a jogar mais avançado, sair com o Kaique mesmo a bola pela direita, como vimos contra o Santo André. E aí o lateral direito
fechando no meio, o Balieiro mais volante do que o Sandro. Então, podemos analisar que daria essa possibilidade defensiva, caso o Kaique avance demais, percamos a bola, tem um Balieiro para recuperar mais do que o Sandro. Pode ser essa expectativa. Acho que o Kaique joga, porque está em melhor fase do que o Luiz Felipe, 2, porque tem essa saída pela direita. E aí o lateral não seria tão importante, o Balieiro não é tão ofensivo, né? Daria essa recuada com o Balieiro. Podemos ver essa troca ali de direita entre zaga e volante. Luan Pérez normal, Felipe Jonathan normal, Alisson de primeiro volante, aí ficaria lado a lado com o Balieiro. Ele poderia recuar ao lado do Luan Pérez, o Kaique abriria, o Balieiro viria para o meio com o Sandri, né? Olha só as possibilidades de formação no meio. E aí o quarteto de ataque mais ou menos. Creio que com Jean Mota, Soteldo, Ângelo, olha só o Ângelo e Lucas Braga, vejamos a seguinte formação. Soteldo no meio, meia, né? A meia. Jean Mota de falso 9, Lucas Braga na ponta esquerda, em que ele rende mais, e Ângelo na ponta direita, como que? O substituto direto do Marinho. Acho que veremos isso, e acho que dentro do que dá para jogar hoje, sem Marinho, sem Caio Jorge, é uma ideia válida. Se colocar o Lucas no lado certo dele, o Ângelo como substituto direto do Marinho, o Soteldo de meia, porque assim, a gente não tem meia, então precisa do Soteldo a la Boca Juniors, lembra? Na Bombonera ele fez isso. Indo para o lado para ajudar o Lucas, voltando para armar, e o Jean Mota na dele, sem responsabilidade de armação e sim de falso 9, acho que é um quarteto ofensivo de meia e atacantes que pode funcionar, com o Sandri ajudando o Soteldo, porque ele tem esse passe também, o Sandri podendo abrir numa direita para ajudar o Ângelo, já que o Kaique vai ficar mais para lá, o Balieiro é mais defensivo. Possibilidades de movimentação dentro do nosso elenco enxuto e curto, mas olha só a base ganhando espaço, um Kaique, um Ângelo, um Sandri, o Sandri já tem 18 anos, pensem nisso, mesmo já mais consolidado como titular. Acho que é essa a formação, vamos tentar reiterar então aqui. JP, beleza. Saída de bola, vamos imaginar uma saída de bola. Kaique, Alisson, Luan Pérez, Felipe Jonathan ajudando, mas abrindo mais, avançando o Felipe Jonathan para ajudar o Lucas Braga. Sandri e Balieiro fechando o meio. Soteldo na meia. Lucas Braga, falso 9, Jean Mota e Ângelo recebendo essa bola direta do Kaique, com o Sandri vindo ajudar e o Felipe Jonathan até mais solto para ajudar o Lucas Braga e fortalecer o lado esquerdo, tabelar com o Soteldo. Acho que veremos isso. Essa saída de 3 com o Luan Pérez, Alisson, Kaique, o Felipe Jonathan já avançando, Sandri e Balieiro buscando a bola, Ângelo, Soteldo, Lucas Braga e Jean Mota. Acho que veremos isso, e o que isso significa na minha visão? O mais ofensivo que é possível nesse momento, porque o Santos precisa jogar de forma ofensiva e ganhar bem do Lara. Por que ganhar bem? Porque a partida de volta é fora de casa. Seria até interessante montar um resultado aqui que matasse esse confronto e poupar alguns jogadores na volta para que eles pudessem ficar treinando, para dar cancha internacional para mais jovens. Enfim, a gente sonha com alguma facilidade, jamais em desrespeito ao Lara, mas para facilitar a nossa vida de novo técnico, de viagem, de jogo do Paulista toda hora. Se passar, tem Libertadores já mais 2 jogos garantidos, então assim, seria uma boa essa situação. Então eu tratei aqui da questão financeira, tratei aqui da questão, claro, de campo, e agora Caio Nascimento sempre muito bem-vindo aqui no canal para tratar do nosso adversário. Eu volto pós-jogo para falar do resultado, seja qual for, que seja a vitória. Caio, é com você. Muito que bem, pessoal, Caio Nascimento novamente aqui, mas dessa vez não é para falar de base, hein? Vou voltar a falar sobre Libertadores América. Pois é, uma tradição que acabou ficando aqui no canal, minha com o Noronha, né? Ele me passou esse desafio, e é um desafio de fato, porque é para falar do Deportivo Lara, adversário do Santos nessa fase pré da Libertadores. Foi difícil, hein? Não pelo fato de ser um time complicado, digamos assim, mas pela situação. Vou explicar melhor, vamos começar. O Lara, ele não joga, né? O Deportivo Lara, ou Rojinegro, né? Como eles gostam de falar, o rubro-negro, né? Em espanhol, não joga uma partida oficial desde o dia 15 de dezembro, tá? Isso é importante.
Essa última partida foi uma vitória por 1-0 contra o Caracas na disputa do terceiro lugar do campeonato venezuelano, no qual, né, a campanha do Rojinegro, né, do Lara foi muito boa. O time conseguiu a classificação para a Libertadores da América. O campeão foi o Guaira, em segundo ficou o Táchira, o Lara e no caso o quarto colocado, que também está na Libertadores e na fase pré, assim como o Lara, é o Caracas. Importante, o jogo da volta do Lara vai ser no estádio do Caracas, no caso, capital da Venezuela. Por que é difícil? O Lara ele voltou a jogar uma partida oficial, não oficial, mas voltou a jogar, né, retomou suas atividades na semana passada. Pois é, numa Copa chamada Copa Santa Lúcia, né, que reuniu mais 4 equipes, além do Lara, né, inclusive uma delas a seleção sub-20 da Venezuela, da qual o Soteldo fez uma participação muito importante em 2017, né, foi campeão sul-americano e foi vice-campeão mundial com a seleção Vinotinto sub-20. O Deportivo Lara é um time famoso na Venezuela por revelar bastante jogadores. Inclusive o destaque que eu vou falar daqui a pouco é um jogador da base, saiu da base, né, já está há 3 anos como titular, desde 2019, do Deportivo Lara. Mas então, é um time que, no caso, né, a última partida oficial foi em dezembro, né, 15 de dezembro, e desde então perdeu muitos jogadores. Inclusive um dos destaques, que também é um oriundo da base, que era o Fred Vargas. Foi pro Dallas, né, da UFC Dallas da MLS. Foi emprestado. Ele renovou o contrato para ser emprestado e posteriormente deve ser comprado pelo time texano. É um jogador de muito valor, um jogador muito habilidoso e foi muito importante na última caminhada do Deportivo Lara. Então, no caso, né, foram 8 jogadores que eles perderam. 6 eram titulares absolutos. Dentre eles o Vargas, né, que era um jogador muito importante, o camisa 10, o cara que regia o ataque da equipe venezuelana. Contrataram 7 jogadores, geralmente uma faixa etária de 30 anos, justamente para dar aquela encorpada, né? Um time muito jovem, como eu disse, um time que tem tradição em revelar. Manteve algumas outras peças de jogadores assim dos 26, 27 anos, mas contratou mais jogadores de 30, 31, 32 anos de idade para dar essa encorpada, né? Também trocou de treinador o Léo Gonçalves, né, que era o treinador há 4 anos, né, do Lara, saiu e deu lugar para Martin Bragnani, né? Ele foi treinador do Estudiantes de Mérida, foi campeão venezuelano 2 temporadas atrás, jogou a Libertadores de 2020, foi bem até, não classificou, claro, mas para uma equipe venezuelana de pouco orçamento foi bem. Ele, no caso, né, o treinador argentino que gosta de jogar no 4-3-3, alternava para 4-4-2, né? O Lara jogou nesses 2 modelos, né? Não dá para dizer, tá, justamente como vai ser escalado ou como vai ser o esquema tático, porque esse torneio da Copa Santa Lúcia foi transmitido apenas por uma TV aberta da Venezuela, então para você conseguir o jogo completo não dá, foi difícil. Deu para ver alguns lances, né, alguns momentos, mas de uma maneira geral, vou falar pelo que a gente tem de noção de jogadores que eu já acompanho e no caso de que eles trouxeram que pode dar problema para o Santos. Mas levando em consideração o que o Martin, né, o treinador argentino, gosta, é uma equipe que geralmente joga no 4-3-3 com 2 pontas muito velozes e um centroavante de área. No Mérida, né, o Estudiantes, deu para perceber muito isso. Era um time muito veloz, especialmente no contra-ataque. Como mandante é um time que vai jogar para cima, mas quando é visitante ele tende a defender, mas não é um time que defende muito bem. As equipes venezuelanas, por mais que estejam numa fase muito boa de revelar jogadores, têm essa dificuldade, não tem zagueiros muito bons no confronto 1 contra 1 e até no jogo aéreo. Então, no caso, a gente deve imaginar mais ou menos isso que o Bragnani deve fazer com a equipe do Lara, né? Uma equipe no 4-3-3, alternando para um 4-4-2. Jogando em casa deve ser um 4-3-3, especialmente porque vai jogar a volta em casa, vai decidir em casa, né? Mas deve, no caso, né, decidir contra o Santos em casa, precisando de um resultado, muito provavelmente. Então, não duvido, né, que ele acabe optando pelo 4-3-3 lá na Venezuela. Então, partindo desse preceito, né, já se tem uma ideia, né, é um time, como eu falei, muito reformulado, é um time que deve ter muitos jogadores jovens, alguns deles são muito bons. Vamos começar pelo destaque, na minha opinião, é o Jesus Bueno, né, é um volante, ele começou muito com camisa 5 e foi pulando para outras funções, joga de 8, já vi ele como um terceiro homem, né, um terceiro volante, né, um segundo meio campista de armação, mas a grande qualidade dele, e assim, acho que é uma das coisas que ele é um dos jogadores que mais evoluíram hoje na Venezuela, tá? Um jogador que ele está em franca evolução, porque ele começou como um 5, mas aquele 5 organizador, né? De bom passe, bom lançamento, boa imposição física, além do fato, né, de marcar muito bem, ele consegue cobrir muito bem os espaços, faz a saída, né? Às vezes até entre os zagueiros,
mas ele como 8 talvez seja até melhor para o Lara, porque é um jogador que, além dessas qualidades técnicas, é um jogador que lê muito bem as dinâmicas do jogo, sobretudo as dinâmicas do ataque, porque ele é um jogador que ele chega para finalizar como elemento surpresa na área. Tem bom chute, né? Tanto é que ele é um jogador que bate pênalti, é um jogador de bola parada, bate escanteio, bate falta. Então é um jogador muito envolvido no jogo e é um jogador muito importante. Talvez até use a braçadeira de capitão. Não sei se vai usar, tô falando que literalmente com base no que a gente já tem de pré-conhecimento desses atletas do Lara. Mas é um jogador que deve ser muito importante na partida do Santos. Vai ser acho que o esquema tático e a maneira de jogar vai ser envolto dele, porque é um jogador técnico, jogador de 21 anos de idade apenas, mas que tem uma importância muito grande. Está desde 2019, né, na equipe titular do Lara, então é muito importante. Ele subiu junto com o Jesus Iriarte. Ele está numa situação estranha, né? Porque ele foi emprestado para o Lugo, time da segunda divisão da Espanha, após chamar muito bem a atenção no Sul-Americano Sub-20 em 2019, pela equipe da Venezuela. Foi um dos melhores jogadores, na minha opinião, naquele torneio, mas acho que não se deu muito bem na Espanha, deve estar para voltar. Não sei se ele está ele não apareceu no release, né, da equipe do Lara, mas é um jogador da mesma faixa etária, da mesma geração. O Bueno, no caso, é o grande nome nesse momento, tanto da questão técnica, tanto da questão de comprometimento com a equipe, né? Ele é um jogador criado no Lara. Outro jogador muito interessante é um zagueiro também formado no Lara, né? Que é o Christopher Rodrigues. Tem 23 anos de idade, é um zagueiro alto, um jogador esguio, um jogador veloz na marcação. Não é tão forte, talvez trombe às vezes com um jogador mais físico, então tem essa dificuldade, mas é um jogador rápido, um jogador consciente, um jogador focado. Como eu falei, né, geralmente as equipes venezuelanas sofrem bolas aéreas. Ele é um jogador que ele consegue dar conta do recado nisso por ser um jogador esguio. Não é o grande forte dele, eu acho ele um zagueiro rápido, um jogador que precisa ser melhor talhado, tem 23 anos de idade, tem 23 anos de idade apenas, mas pode dar frutos pensando no futuro, pensando com a cabeça do Lara. Na frente, um dos reforços, né, para essa temporada foi o de Darwin Gomes, jogador venezuelano, tanto joga como extremo, pode ser segundo atacante, às vezes até o homem de referência se for um time pensando em mobilidade ali na frente. Ele tem ele até tem um aspecto físico interessante, ele não é fraco, é um jogador até que tem uma certa força, mas ele é rápido, tem boa finalização, não é técnico, mas é um jogador a risco, então é um jogador que você tem que ficar esperto, você não pode deixar ele com espaço, porque senão ele vai machucar o adversário. Juan Castellanos, né, também foi importante na caminhada e foi um dos que ficaram, né, mas foi importante na caminhada da temporada passada. O jogador também é um jogador baixinho, 1,68 m apenas, mas é um jogador veloz, um jogador que gosta de bola longa, um jogador que, se bobear, deve jogar pelo lado direito, é mais pelo lado direito, mas, por exemplo, ele pode se involucrar junto com o Vitor Cifuentes, né, Vitor Cifuentes, que é um lateral de 27 anos de idade, é um jogador muito regular, marca bem e ataca bem. Então é um jogador que tem uma regularidade boa, né? Ele não é um jogador que vai deixar o Lara na mão, mas no 1 contra 1 ele costuma perder a linha. É um jogador que não é muito leal na marcação, um jogador que bate sem dó. O cara que deve ficar como... Aí vai depender muito do esquema tático do Bragnani, mas eu acho que ele não vai abrir mão dele, que é o Angel Sanches, que é um panamenho, é um centroavante alto, de mais de 1,80 m. Ele é alto, muito forte, esguio, ele sabe se movimentar bem dentro da grande área. Não é técnico, mas briga com o zagueiro, né? Aquele jogador chato. É um jogador que é o alvo, muitas vezes, das cobranças de falta do Bueno, uma bola alçada na área, porque ele é bom de cabeça. Então é um jogador que ele serve muito de referência, o ponto de referência na grande área do Lara. Vai ser um aspecto interessante porque o Santos é um time que sofre muito em jogadas aéreas, né? Especialmente em bola parada. E é um jogador que muito provavelmente será utilizado, e eu acho que o Bragnani, o treinador argentino, já deve estar sabendo e vai usar muito nessa questão do Santos. Outro jogador interessante, né, que a gente estava para falar é outro jogador interessante que dá para citar dessa equipe é o Alejandro Gonçalves. Ele é português / venezuelano, família portuguesa, é um jogador que foi contratado, é um jogador de meio campo, também pode cair pelas pontas, é um jogador que tem um bom chute, já é veterano, tem 29 anos de idade, é um jogador que veio de fora, então deve ser envolvido nesse time titular. Então, voltando a falar, não acho que deve mudar muito do que um 4-3-3 ou 4-4-2. Para atacar, especialmente, a grande virtude é sair em velocidade, né, pelas pontas e buscar o Sanches na bola aérea, o centroavante panamenho.
Muito cuidado com a movimentação de Jesus Bueno, é um jogador que lê muito bem as linhas, é um jogador que tem visão de jogo, tem bom passe, tem bom lançamento, é um jogador que chega de trás e bate. É um jogador que está acostumado com jogo grande também, mesmo com tão pouca idade, né? Foram poucas as informações, eu sei, mas é complicado, né? Como eu disse, um time que a última partida oficial foi em dezembro, teve esse pequeno torneio, né? Em que foi mais para dar rodagem aos jogadores, mesclar alguns jogadores, e é um time muito complicado se você der espaço, porque é uma equipe veloz. O Santos está no momento também de transição, deve ser um jogo talvez favorável para o Santos, especialmente por começar na Vila, acho importante isso, para um time que está nessa fase, né, como o Santos está se encontrando. Então, mas é bom não subestimar. Certo, pessoal? Grande abraço, a gente aparece mais uma vez por aqui. Até mais!